Bem-vindo, peregrino, a um dos capítulos mais impressionantes da história de Portugal. Uma história de coragem, heroísmo e estratégia. Sou Beto, humilde peregrino desta guilda, e hoje vamos juntos mergulhar sobre a lendária Batalha de Valverde. Ficou curioso? É claro! Então, dê aquele honrado like e sim, bora pro vídeo! And now, it's time! Para compreender a grandiosidade da Batalha de Valverde, devemos primeiro conhecer seu protagonista, Nuno Álvares Pereira, mais tarde conhecido como o Santo Condestável. O senhor conhece? Já ouvi falar. Diz que tem coragem, mamanhosa. Foi um herói semilendário de Portugal. Desde sua juventude, Nuno demonstrou habilidades excepcionais como estrategista e guerreiro. Nuno Álvares Pereira nasceu em 1360 dentro de uma família nobre, pertencente à Casa dos Pereiras. Porém, teve a infelicidade de não ser o primogênito e, sendo desta forma, foi desprovido de qualquer herança, motivo este que o levou a seguir o caminho das armas. Ele foi treinado nas artes da guerra desde cedo e serviu bravamente ao lado do rei Dom Fernando, tornando-se um grande amigo também de Dom João I, mestre de Avis. Sua reputação como um líder habilidoso e destemido logo se espalhou por todo o reino. E aí começa-se a surgir as lendas em torno do Nuno Álvares Pereira. Sendo a primeira, diziam que ele tinha uma conexão especial com a Virgem Maria, tendo com ela sonhos proféticos, bem como também esta o aconselhava em momentos de perigo. Sabia não? Em 1385, Portugal enfrentava uma ameaça iminente, Castela, seu poderoso vizinho, cujo rei Dom João I de Castela desejava anexar o reino lusitano, visto que era casado com Dona Beatriz, filha de Dom Fernando. E foi neste contexto que a Batalha de Valverde se tornou um marco histórico. Após a vitória de Aljubarrota, Nuno Álvares Pereira, comandando uma pequena força de ataque de 3.000 homens, sendo 1.800 armígeros, 200 besteiros e 1.000 peões, se deslocou ao reino de Castela, para então assumir uma posição ofensiva contra aquele inimigo. Iniciada a incursão, teve pouca resistência dos castelhanos, tomando a cidade de Vila Garcia e de logo traçou rota para a cidade de Valverde. Bem sabeis que o mestre me enviou a esta terra para que, com a ajuda de Deus, vós e eu a defendamos de algum mal ou dano que os castelhanos lhe queiram fazer. E é aí que ele foi surpreendido por uma força de ataque castelhana composta de mais de 30.000 homens. Dentre eles, o mestre da Ordem de Calatrava, Gonzalo Nunes de Guzmán, o mestre da Ordem de Alcântara, o português Martim Anes de Barbuda, ao qual estava lutando pelo lado de Castela, e Pedro Muniz de Godoy e Sandoval, grão-mestre da Ordem de Santiago e líder daquele exército. Tá bom. Inesperadamente, Nuno percebeu que estava cercado pelo imponente exército, onde ordenou a formação de um círculo defensivo, estando mesmo a liderar as forças de vanguarda, o frei Dom Álvaro Gonçalves de Camelo com as forças de retaguarda e os nobres Martim Afonso de Melo e Gonçalo Anes de Castelo de Vide com as forças de flanco, ficando as provisões do exército e os besteiros ao centro. Nesse cenário, Nuno Álvares Pereira ficava alternando entre as forças de vanguarda e as forças de retaguarda para o círculo não ser quebrado, tentando manter assim a moral de suas tropas.
e que finalmente nos disponhamos a lutar não uma hora, mas sim um dia ou mais até à vitória de Portugal. A situação era desesperadora para os portugueses, visto que os castelhanos lançavam ataques em ondas de conróis apeados, além de arremessar contra os portugueses uma chuva de virotes e flechas. De repente, do alto do círculo, uma feroz flecha castelhana o atinge em sua perna, derrubando. Caído entre os mortos e com a esperança a se esvair, os portugueses já preparavam a bandeira branca da rendição. Era o fim para aqueles homens. Ali cairia Nuno Álvares Pereira. É mentira dele! Nunca, peregrino! De repente, Nuno se ergue, põe-se de joelhos e começa a orar, que surpreende os atacantes e defensores. Alguns dos seus soldados, vendo-o distante da luta, ficaram preocupados e foram chamá-lo de volta. Mas o mesmo não se perturbou e continuou a sua oração com fervor. Quando terminou de rezar, levantou-se com o rosto iluminado e deu as suas ordens. Ele percebera que os castelhanos tinham esgotado os seus projéteis e que estavam vulneráveis a um ataque frontal. Erguendo sua espada e gritando para que os seus homens o seguissem, pôs-se a correr juntamente com seus homens. E assim ele avançou com a sua vanguarda em formação de cunha, em direção ao mestre de Santiago, que ficara surpreendido com a audácia do condestável. Homens se degladiaram, espadas, escudos e lanças se chocaram, e naquele frenesi de batalha, os dois líderes se encontraram em um duelo feroz, trocando golpes de espada e escudo, sendo ambos feridos. Porém, o mestre de Santiago fora derrubado e decapitado pelo condestável. O estandarte castelhano foi derrubado e pisoteado pelos portugueses, que gritavam em alegria. A morte do mestre de Santiago causou pânico entre os castelhanos, que começaram a fugir em desordem. Uma luta épica e sangrenta continuou, com a coragem e a astúcia de Nuno guiando seu exército rumo à vitória. Ao final do dia, a batalha estava ganha. Ao longo da batalha, Nuno liderou seus homens com bravura e estratégia. A sua notável destreza no campo de batalha, aliada à coragem dos seus soldados, resultou em confrontos intensos. Embora superados em número, o exército português resistiu ferozmente, infligindo pesadas baixas aos invasores. Dessa batalha surgiram inúmeras lendas sobre a figura de Nuno. Uma delas, quando ele se ergueu após a oração, a Virgem Maria apareceu e chorou. As lágrimas dela caíram sobre a lâmina da espada de Nuno e ela começou a emitir uma luz sobrenatural. E isso aí assustou os castelhanos. Outros, conta-se que Deus enviou um cavalo alado para Nuno. Ele o montou e começou a guerrear com os castelhanos. A fama de Nuno chegou inclusive ao reino inglês, pelo qual diziam inclusive que ele era o sucessor de Rei Arthur e que portava a famosa espada Excalibur. Fatos e mitos, a Batalha de Valverde e o papel de Nuno Álvares Pereira são um exemplo marcante da força do espírito humano, da resiliência e do poder de liderança. Suas habilidades estratégicas, combinadas com lendas fascinantes, perpetuam seu legado até os dias de hoje. E então, peregrinos, o que achou do nosso conteúdo? Gostou? Deixe aquele comentário, o honrado like, se inscreva em nossa humilde guilda
e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, peregrino! Galleys with gold oars, sails to distant shores. Stand up